Bem-vindos a mais um Sociedade em Pauta. Hoje nós temos como convidada a doutora Ludmila Grillo, juíza de Direito em Minas Gerais, e vamos tratar de temas atuais. Doutora Ludmila, seja bem-vinda. Sheila, boa noite. Silvio, tudo bem? Tudo, como é que está, Lud? Tudo bem, graças a Deus. Cumprimento aí, agradeço o convite, cumprimento os ouvintes aí do Tribuna Diária. Vamos tentar aqui aproveitar o tempo e falar das atualidades, que não falta assunto, né? Não, no Brasil atual não falta assunto. Exatamente. Nós temos aqui ativismo judicial, Sleep James, inquérito do fim do mundo, quer dizer, é uma série de assuntos que estão na atualidade e todos eles com uma característica muito particular. Todos fecham no judiciário, especificamente no Supremo Tribunal Federal. Qual a análise que a senhora faz do Supremo, dessa atuação que deixou de ser estritamente jurídica e, de repente, se espraiou para todos os campos, o campo que era próprio do Executivo, o campo que era próprio do Legislativo? Hoje parece que a atuação do Judiciário não tem limite. Eu até costumo dizer o seguinte: na atualidade, a nossa realidade atual é o seguinte: o Supremo legisla e o Ministério Público administra secretarias de governo. Não há assunto no qual eles não possam interferir. E, ao mesmo tempo, parece que isso dito do Ministério Público, ele vai abandonando aquela tradicional pauta jurídica, aquela pauta do fiscal da lei, do dominus litis, e virou um gestor público de secretarias de governo, educação, saúde, transporte. Não há nada que ele não possa interferir. Tudo isso é no campo de um ativismo, né, um ativismo político, e que quer, como se diz, interferir em todas as atividades dos dois poderes. Qual a sua visão a respeito disso? Então, me parece que tem um conceito muito pouco explorado no Brasil, mas que eu espero profundamente que esse conceito seja mais bem explorado nos próximos anos. Eu acho que é impossível disso não acontecer, que é o conceito da autocontenção judicial. A gente ouve muito falar de ativismo, né? Ativismo judicial para cá, ativismo judicial para lá, mas a gente não ouve falar do conceito da autocontenção, que é muito difundido lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente não ouve falar essa expressão. Mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai começar a escutar falar dela. Me parece que os agentes públicos como um todo, principalmente o pessoal do Judiciário e do Ministério Público, eles estão tendo uma total falta de percepção acerca dos limites das suas próprias atribuições. As pessoas perderam completamente a noção de onde elas devem parar. Eu acredito que tem até mais de uma causa para isso. Depois a gente pode até entrar nesse detalhe. Perceba, os promotores, por exemplo, principalmente nessa situação de Covid, isso ficou muito claro, muito mais claro. O Covid jogou luzes nessa questão desse ativismo por parte dos promotores. A gente viu promotores se tornando síndicos, se tornando prefeitos, dando ordens no Poder Executivo, e muitos prefeitos acabavam, mesmo contra a sua vontade de representante eleito pelo povo, acabavam fazendo aquilo que o promotor de justiça recomendava. Ele abre um procedimento de recomendação, manda lá um ofício contendo uma recomendação, que na prática a gente sabe muito bem que acaba não soando como uma recomendação apenas. Os prefeitos, os dirigentes, eles acabam cumprindo aquilo porque eles têm medo de que o não cumprimento daquela, abre aspas, recomendação acabe acarretando para ele consequências jurídicas. Então, é como se o promotor estivesse fazendo uma espécie de ameaça velada. Olha, eu estou te recomendando que você faça isso, tá? Não estou mandando, estou recomendando. Só que, na prática, a gente sabe que quase todos os administradores públicos, eles vão acatar as recomendações do MP. Então, a gente viu muito promotor de justiça governando por meio de recomendações. E
quando não, ações civis públicas mesmo, né? Aí já é uma coisa mais escancarada, né? A recomendação é uma coisa mais velada ali, não, veja bem, isso é apenas uma recomendação. A ação civil pública já é uma coisa mais escancarada. Vamos para o pau judicial mesmo, é assim que vai funcionar. Então, muitos não conseguem compreender, apesar de terem muito estudado para passar nos seus concursos, né? Até terem boas atuações, né, na área criminal, na área da improbidade, na área do meio ambiente e tudo mais, acabam, em determinados momentos, não conseguindo determinar exatamente onde começa a sua atribuição e, principalmente, onde termina a sua atribuição. Então, eles não estão tendo o limite. Não, a minha atribuição acaba aqui. A partir deste momento, a decisão que vai ter que prevalecer é a decisão do administrador público que foi eleito para tomar as políticas públicas, para decidir sobre as políticas públicas. E, da mesma forma, o Poder Judiciário. Aí é que entra a questão da autocontenção versus ativismo. Então, essa autocontenção é aquele espírito que tanto o membro do Ministério Público como o Judiciário tem que ter, de não, aqui acaba a minha atribuição. Só que por que eles não conseguem enxergar? Porque são burros, porque não estudaram? Evidentemente não. Ninguém ali é burro, todo mundo passou no concurso, todo mundo estudou, todo mundo sabe exatamente onde tem que parar. Só que muitas vezes aquilo, tanto o ambiente cultural vai empurrando esses agentes a tomar certas decisões, eles vão sendo influenciados por essa questão do ativismo, que é uma coisa bem vista pela academia, né, o ativismo, é como uma coisa da interpretação que tem que ir além das palavras que estão na Constituição, que estão no texto, e acaba extrapolando. Lá nos Estados Unidos, os juízes do Supremo ativistas usam a expressão, né? Queremos a Constituição viva. Né? E o Scalia dizia, eu prefiro a Constituição morta. Morta, exatamente. Foi uma discussão do Justice Scalia com o Stephen Breyer. O Stephen Breyer era um progressista, né, da Suprema Corte Americana, e ele falava que não, a Constituição tem que ser uma Constituição viva, tem que sofrer mutação constitucional. São palavras, são termos muito sedutores, principalmente para os alunos, né? Quem é que vai dizer que isso é feio? É tão bonito, né? E eles não conseguem enxergar todo o mal que está por trás dessa frase. Então, essa questão da autocontenção precisa ser muito bem trabalhada. Tem também a questão, uma coisa que me parece muito clara, a questão da soberba. Muitos agentes são tão soberbos, que a soberba, ela turva a visão de certas pessoas, e não só na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional também. Então, elas acabam simplesmente não enxergando, às vezes não faz nem por maldade, elas simplesmente não enxergam que acabou a sua atribuição ali, que aquela decisão não é para ser tomada por ela, é para ser tomada por um outro agente que foi eleito pelo povo. Então, a soberba, né, e não a burrice, a soberba, eu acho que é o primeiro elemento aí, um elemento psicológico ali da mente do ser humano que impede que o sujeito enxergue onde tem que parar. E tem aqueles também que fazem de má fé porque tem aquele desejo mesmo de exercer o controle sobre tudo, aqueles sujeitos que têm esse ímpeto ditatorial, autoritário. E tem aqueles também, tem um terceiro elemento que eu consigo identificar, que não é nem a soberba e nem o elemento ditatorial autoritário. Tem um terceiro elemento, eu queria até saber de vocês o que vocês pensam disso. Nas nossas instituições, na nossa vida profissional, normalmente, a gente sempre fica recebendo ofício da presidência, ofício da corregedoria, ofício de algum advogado, algum requerimento de fulano de tal, requerendo que você tome alguma providência em relação a alguma coisa. Isso sempre acontece na nossa profissão, tanto como juiz, como promotor de justiça. E muitos pedidos que a gente recebe, eu, pelo menos, como juiz, eu até tenho uma atribuição mais restrita do que o promotor de justiça, que o promotor pode dar o pontapé inicial nas ações, o juiz não pode, o juiz tem a inércia da jurisdição, né? Então, muitas pessoas pedem para que o juiz tome algumas providências que não cabe ao juiz tomar. Só que muitos juízes, com medo de terem o dedo apontado contra si, de serem chamados de inertes ou prevaricadores, eles acabam extrapolando das suas funções
para dar uma satisfação a algum requerimento que ele tenha recebido. Então, às vezes, ele não faz por mal, ele faz com medo de ser chamado, apontado de prevaricador. Então, os juízes, eles têm muita dificuldade, eu vejo isso nos grupos de zap e tal, eles têm muita dificuldade de dizer não. Quando alguém chega com um requerimento, ainda que não seja da atribuição dele, eles não conseguem dizer não. Não, olha só, não é por mal, isso não é minha atribuição, arquive-se, acabou. É super simples de fazer isso. Só que eles têm extrema dificuldade, porque eles têm medo de serem chamados de prevaricadores, de preguiçosos, e dessa coisa do tipo, a coisa da quarta camada. Eles vivem querendo agradar, eles não suportam sofrer uma crítica. Então, eles acabam com isso, extrapolando das suas funções, por medo de ser criticado, de ser chamado de preguiçoso, de prevaricador. Então, são os três elementos que eu considero envolvidos aí no caso. A soberba, né, o autoritarismo e o medo de ter o dedo apontado contra si. Eu não sei, Ludmila, o que tu pensa, mas me parece que teria também aí um viés político, né? Porque muitas das vezes esses pedidos são feitos por partidos que foram vencidos, né, nas eleições. Eu até brinco, eu digo governos não eleitos, escrevi um artigo com esse título, né? E também, como se falou, a imprensa, né, principalmente aquela imprensa mais ligada, digamos assim, ao lado progressista, normalmente está fazendo esse tipo de crítica e pressionando os juízes para que eles extrapolem a sua, tanto os juízes quanto os promotores, digamos assim, para que extrapolem a sua visão. Eu não sei o que te parece, mas parece que há um viés político também nesse meio aí. Pode, eu acho até que seria uma minoria, seria um quarto elemento que você estaria colocando aí. Pode ter mesmo, né, aqueles que fazem por motivos de orientação política, que não deveria entrar, né, nessa história, nem por parte do judiciário, nem por parte do Ministério Público. A gente tem que aplicar a lei, né, como ela está escrita, e não atender a interesses político-partidários. Mas alguns podem atuar com interesses políticos, sim, mas aí seria algo que já extrapolaria da questão do elemento humano e já entraria até numa questão correcional, a meu ver. A meu ver também. Pode atuar por motivos político-partidários. Ludmila, eu gostei da referência à quarta camada. Explica muito. Quarta camada da personalidade. Mas, vê, vou voltar ao ponto da autocontenção. Então, significa que essa contenção teria que ser feita pelo próprio judiciário. Seria ele próprio se conter, é um ato voluntário dele. Bom, só que quando a gente analisa a situação pretérita, o que continha o judiciário? O que continha era uma ciência jurídica que deixava muito claro a função de cada poder. O interna corporis, o discricionário, o direito, a ciência jurídica, como nós aprendemos de tradição romano-germânica, ela já era por si só esse freio, ela delimitava. Quando você diz assim, está na lei, e era isso, você cumpria, o juiz compõe o litígio segundo a lei. Mas o que houve, e o que eu percebo na minha maneira de ver, é que nós abandonamos a ciência jurídica. Nós não praticamos mais esse direito que nós aprendemos na faculdade. Hoje o que se pratica é um tipo de sociologia, que eu classifico como sociologismo jurídico, que é algo que já existia lá no final de 1800, em que o juiz vai direto ao fato e aplica o justo. Ele aplica diretamente o justo e muitas vezes é contra a lei, sem lei. Então, me parece que nós simplesmente saímos do direito e essa sociologia permite ao juiz, com base em princípios, julgar com, sem ou apesar da lei. Com, sem ou apesar da Constituição. Eu digo apesar da Constituição porque até vou me lembrar aqui o ministro Fux, que na sua posse elogiou o Supremo por seguir a pauta da ONU. Ele falou, inclusive, aquela pauta do projeto 2030 de sustentabilidade. Então, essa autocontenção voltaria
significaria nós voltarmos a praticar direito, voltar ao direito, e sairmos dessa sociologia jurídica que se implantou? Está desligado o microfone. Seria, certamente, um dos aspectos do retorno ao direito como ele é, não ao direito como eles gostariam que fosse, né? A gente está vendo aí, inclusive, a própria ONU, os regramentos da ONU sendo colocados acima mesmo da própria Constituição. Teve ministro do Supremo Tribunal Federal que falou que não julgaria nada em desacordo com o que previu a ONU, né, em relação aí ao Covid. Então, a gente está vendo que esses organismos internacionais, principalmente a ONU, que é o grande baluarte aí do globalismo atual, eles conseguem, de fato, interferir nas soberanias nacionais, estabelecendo seus regramentos, né, por meio de uma elite, né, burocrática lá, que a gente não elegeu, e conseguem lá de fora fazer os seus entendimentos prevalecerem sobre as legislações locais. Então, é uma coisa muito, muito séria. A gente está vendo, tem até resolução do CNJ, várias delas fazem menção, naqueles considerandos iniciais daquelas resoluções, fazem menção expressa para atender a resolução tal, não sei o que, da ONU, não sei o que. Então, eles conseguiram penetrar no nosso ordenamento jurídico, inclusive com menções expressas nesses atos normativos. Então, olha a que ponto nós chegamos. Então, até outro dia mandaram para mim uma pirâmide de Kelsen, em que o topo da pirâmide estava lá escrito, não era a nossa Constituição Federal, estava lá escrito ONU, a Constituição Federal é a ONU, aí depois vinha a STF, e a Constituição ficava lá embaixo na pirâmide de Kelsen, como se tivesse muito pouca relevância. Então, de fato, a autocontenção judicial, ela vai acarretar necessariamente um retorno ao direito como ele é, o direito que foi estabelecido pelos nossos legisladores. Que foram eleitos para isso, né? Esse é o mais importante, quer dizer, não podemos ultrapassar aquela previsão, né, constitucional básica de que, né, todo o poder emana do povo e a gente eleva os legisladores para fazer lei. Só que aí fica, né, os juízes hoje fazendo a sua lei, cada um faz a sua lei, né? Aí nós vemos verdadeiros absurdos. Mas dentro desse assunto, mas já saindo um pouco também, doutor Ludmila, a senhora foi coautora, junto com vários outros autores, dentre eles o Sheila, do livro Inquérito do Fim do Mundo, que trata exatamente daqueles dois inquéritos do Supremo, um sobre as fake news, né, colocado lá como algo a ser investigado, no entanto a gente sabe que nem crime é no Brasil, e o outro dos atos antidemocráticos. Eu acho que seria importante a gente dar uma conversada um pouquinho sobre isso. Achei, aliás, gostaria de lhe parabenizar, que eu estou lendo o livro e achei fantástico o artigo, gostei muito e achei que a senhora teve muita coragem no artigo que escreveu. Obrigada. Pois esse livro foi uma ideia da amiga Cláudia Piovesan, que é promotora lá em Londrina, né, no Paraná. E a Cláudia, ela falou expressamente que a ideia dela de organizar esse livro veio da leitura de Erich Voegelin, Hitler e os Alemães, em que o filósofo, ele diz que os jovens, né, depois do pós-guerra, no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, passada ali mais de uma década, aqueles jovens da Alemanha não sabiam exatamente ainda o que havia acontecido nos horrores da guerra. E muito pouco havia sido escrito, as pessoas não tinham tido coragem para escrever, a imprensa não noticiou adequadamente. Eu mesma coloquei até uma menção no meu artigo, inclusive, sobre o mesmo livro, Hitler e os Alemães, só que um outro trecho em que Erich Voegelin diz que ele pesquisou nas bibliotecas, nas faculdades, os artigos, os textos jurídicos sobre as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra,
lá do nacionalsocialismo, e ele teve muita dificuldade de encontrar qualquer coisa, simplesmente porque os juristas não escreveram. Então, como nós conhecemos a história, o que aconteceu lá na Alemanha, a Cláudia teve essa ideia para que nós fizéssemos esse registro, né, que é mais do que um livro de direito, é um registro histórico. Sim, está acima. Justamente, alguém precisava fazer esse registro. Sabemos que hoje nós não estamos num total Estado democrático de direito, nós já perdemos muito da nossa liberdade de expressão, pessoas estão sendo presas, caladas, perfis de rede social removidos. Nós não estamos num estado pleno de liberdade, não, nós sabemos disso. Então, muitos juristas se calaram e a Cláudia teve medo de que isso se perdesse de alguma forma e quis registrar isso nesse livro. Então, é mais do que um livro de direito, é um registro histórico mesmo, e, infelizmente, esse registro histórico ele ainda está sendo atualizado dia após dia. Esse livro vai ter que ter uma segunda edição, porque as atrocidades ainda não pararam, as coisas ainda estão acontecendo, e a cada dia a gente descobre uma coisa nova a respeito desse inquérito, sempre coisas não muito legais, né? São sempre coisas ruins, nunca são coisas boas a respeito desse inquérito, é tudo ruim. Então, esse registro ele vai continuar. E, enfim, alguém precisava ter feito isso, pelo menos alguns juristas resolveram se unir para isso e fazer um registro fidedigno do que aconteceu. Não tem conteúdo ideológico esse livro. O pessoal costuma falar o seguinte: você reclama de ideologia, mas você está aí querendo lançar a sua. Não tem ideologia nenhuma, eu estou simplesmente me baseando nos fatos. Porque o que é a palavra ideologia? A origem etimológica da palavra ideologia é justamente ideias. Eu não estou no plano das ideias abstratas, eu estou no plano aqui dos fatos concretos, pé no chão. Isso não é ideologia, eu não estou aplicando a ideologia como um sinal trocado, como as pessoas... Está analisando os fatos que aconteceram na realidade, ponto. Exatamente, exatamente. E esse livro não é um livro de caráter ideológico, é um livro que analisa e registra os fatos tal como eles aconteceram. Concordo. Até essa menção, essa distinção da ideologia, ela é muito importante, porque eles costumam dizer, você quer trocar uma ideologia por outra. Mas há uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala, por exemplo, do conservadorismo. A ideologia, ela é uma ideia, e sempre uma ideia futura de um mundo melhor. Nós discutimos o quê? A realidade, como ela é, sem prometer um mundo futuro melhor. Aliás, a gente sempre promete, pensa num mundo olhando para trás e não para frente. Nós não olhamos para um futuro paraíso na Terra, nós olhamos para trás para tentar enxergar o que o homem fez de melhor e conservar. De correto. De melhor na música, na arte, na arquitetura, no direito, e a partir dele mudar. Né? Então, nós vamos evoluir, vamos mudar para um mundo, mas tendo em vista sempre a realidade, e não essa utopia desse mundo. Né? E é uma coisa, por exemplo, que eu vejo no Ministério Público, que é de onde eu consigo enxergar de dentro. O Ministério Público, ele se intitula Agente de Transformação Social. Quer dizer, é sempre uma transformação, a função dele é modificar a sociedade, mas modificar a partir do quê? De uma realidade futura. Então é sempre aquela coisa do igualitarismo, do progressismo, sempre algo futuro melhor, que não tenha distinção disso, daquilo, é sempre essa visão futura, que o conservador não tem, ele sempre tem o pé no chão, olhando para trás o que tem de melhor. E isso começa, não é só uma visão individual, isso está nos concursos já, os concursos do Ministério Público. Eu pegar o último concurso do Ministério aqui, foi transmitido, as provas foram transmitidas, quem assistiu viu. Eu assisti umas partes das provas orais, uma vergonha. Exatamente, já é um enquadramento. Se você for, até o que eu coloco no meu livro, o concurso ele virou um mata-burro dentro da instituição. Quem é conservador não entra, você já tem que entrar enquadrado. Então, eu acho que para modificar isso, precisa realmente de uma tomada de posição que não pode depender só deles. Isso tem que ver de cima. O Senado tem que tomar posição.
Nosso último ponto de resistência é o Senado, porque ele tem que dar andamento aos impeachments e pôr para fora quem tem que colocar e fazer a reforma constitucional. Ele precisa modificar as funções do Supremo e fazer com que ele retorne às suas funções originárias. Autocontenção. Exatamente. Aquela pergunta, mas o que fazer, né? Quer dizer, o que fazer com o Supremo? Esperar que ele se aposente e que sejam colocados outros conservadores? Bom, mas até lá o inquérito do fim do mundo vai prosseguir, né? Então, sempre a gente tem que atacar agora, cobrar do legislativo postura. Qual que é a sua visão, Ludmila, sobre a solução para esse problema? Como melhorar? Porque autocontenção vai depender de autoconsciência deles. Eles vão ter que parar, pensar, meditar. Nós teremos que renunciar a poder. Poder seduz. Poder seduz. Vamos ter menos poder? Imagina lá um promotor, um juiz, com todo aquele poder, vai abrir mão disso? Vai abrir mão de todo? Isso é fascinante. Aí a questão da soberba, né? Qual é o seu ponto de vista efetivo para a gente mudar essa realidade? Isso aí é o que eu chamo de pergunta de $1 milhão. E responder essa daí tem que ganhar o prêmio de $1 milhão, porque é aquela coisa, a gente está num estado de coisas praticamente insolúvel. A primeira coisa que eu acho que é viável de fazer, e espero que seja feita, espero que as escolhas sejam bem feitas, nós teremos por aí pela frente, nos próximos anos, algumas aposentadorias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos que exercem franco ativismo judicial. Então, quem escolhe o ministro do Supremo Tribunal Federal é o presidente da República, e esse escolhido passa por uma sabatina do Senado para saber se ele vai ser aceito ou não. Então, a primeira coisa que eu acho que pode ser um divisor de águas no Brasil é a escolha dos novos ministros do STF, que vai ser o grande legado que o presidente atual vai poder deixar ou não para as próximas gerações. Não sabemos quem vai ser o escolhido, né? Nós temos que rezar para que seja feita uma boa escolha, né? E vai ser aposentado um esse ano, Celso de Mello, ano que vem acho que aposenta o Marco Aurélio. E caso haja reeleição, tem mais 2 ou 3. Caso haja reeleição, ainda vem mais uns 2 ou 3, então poderemos ter uma reviravolta total caso boas escolhas sejam feitas nos próximos anos. Se essas escolhas forem mal feitas, eu começo a não enxergar muita solução. E a gente tem que pensar também o seguinte: quem escolhe o presidente da República é o povo. Então, de uma forma indireta, quem escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal também é o povo. Então, vamos torcer para que sejam feitas boas escolhas aí também para o Legislativo, né? O Senado Federal tem processos de impeachment abertos, em trâmite, mas eles não saem do lugar, né? E são questões de interesse público que deveriam sofrer o debate, pelo menos que fosse posto para votação, ainda que os senadores rejeitassem, mas isso tem que ser posto à votação, porque são coisas muito, muito sérias, mas não está acontecendo. Então, que também o povo saiba escolher os seus representantes, né? Quem está lá são aquelas pessoas que foram escolhidas pelo povo. Então, o povo acaba, no final das contas, recebendo, né, o resultado das suas más escolhas, no final das contas. Tanto diretamente, dos seus representantes eleitos diretamente, como daqueles eleitos indiretamente, como no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu acho mais importante, assim, respondendo a sua pergunta, as próximas escolhas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E, em segundo lugar, as próximas escolhas para senadores, nas próximas eleições federais. E eu acho que aí tem no meio também, nós temos em fevereiro a eleição do novo presidente do Senado, isso também pode influir, né?
Sim, sim, vai ser fevereiro, não tem essa data. Fevereiro. Fevereiro? É fevereiro. Uhum. Sim, sim. Vamos torcer também para que... Vamos torcer para que seja mudado o presidente. E aí nós falamos de eleições e falamos, o povo votando, ele colabora para alterar essa situação, mas aí há um outro assunto que entra junto desse, que as pessoas que são consideradas conservadoras e que estão formando opiniões estão sob ataque. Né? Estão sob ataque não só da chamada fake news, mas o último episódio do Sleep Giants, quer dizer, pessoas que estão sendo, produtos, pessoas, marcas que estão sendo perseguidas. Cooptadas para não apoiarem o conservador. Para não apoiar a causa conservadora. Quer dizer, a coisa está muito mais séria do que isso. Quer dizer, eles estão minando a base. Quer dizer, a própria população vai perder a possibilidade de ter esse tipo de esclarecimento. Sobre esse último processo dos Sleep Giants, o que você tem a dizer sobre isso? Então, os Sleeping Giants, ninguém sabe exatamente quem eles são, eles se utilizam de um perfil anônimo no Twitter. E não posso agora, não. Parece que tem até uma ação já determinando que sejam divulgados os perfis, as pessoas físicas que estão por trás, mas também não sei em que pé está isso e nem poderia opinar porque seria uma ação em andamento. Então, eu vou falar genericamente do que eu estou vendo, né, da internet, do que todo mundo está vendo. Eles são um grupo, provavelmente não é uma pessoa só, que fazem essa perseguição aos canais e aos perfis conservadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o boicote boicote puro e simples, não é crime algum, né? O boicote é do jogo, né? A gente até vê muito o boicote em relação, por exemplo, a empresas que fazem testes em animais. Então, muita gente boicota e fala, não, eu não consumo produtos de empresas que fazem testes em animais. Então, eu vou estimular você também a não consumir esse produto. Isso é do jogo. A pessoa que faz isso não está praticando crime algum. Ela simplesmente não vai consumir um produto de uma empresa, né, que fere seus princípios de alguma forma. Então, o boicote puro e simples não tem problema. Então, os Sleeping Giants falaram que não apoiam o perfil de Olavo de Carvalho e que vão estimular outras empresas a não apoiarem também. Se só fosse isso, seria do jogo. A questão é que o perfil Sleeping Giants, eles não se limitam ao boicote puro e simples, boicote por uma política deles, ideológica que seja. Eles praticam crime contra a honra. Então, eles apontam aqueles perfis desagradáveis, não como perfis meramente desagradáveis ideologicamente para eles, mas eles imputam crimes de ódio, preconceito, fake news. Então, eles apontam situações que atentam contra a honra dos perfis atacados. Então, a coisa sai da esfera do mero boicote, da mera perseguição ideológica que eles poderiam fazer e já atinge contornos criminais, a meu ver, né? Então, eles não estão simplesmente praticando um boicote, eles praticam crimes contra a honra mesmo. Essa é a minha visão. De modo anônimo. De modo anônimo. Aí aquela diferença do que é o pseudônimo, né, protegido pelo Código Civil, pelo artigo 19 do Código Civil, e o que é o anonimato previsto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Então, o pseudônimo, ele é previsto, ele é protegido para que aquelas pessoas que queiram exercer a sua liberdade de opinião, que queiram escrever um livro e não queiram ser perseguidos, que queiram manifestar suas opiniões políticas, por exemplo, na internet, e não perder os seus empregos. Então, pode perfeitamente usar um apelido, né, como Chico Buarque utilizou na década de 70, o Julinho da Adelaide, né, para fazer suas músicas e não ser perseguido pela ditadura militar. Stanislau Ponte Preta. Então, isso são pseudônimos. As pessoas simplesmente se utilizam deles para praticar atos lícitos, né? O Código Civil, no artigo 19, fala que o pseudônimo
ele é protegido pela legislação para proteger a prática de atos lícitos. Então, a prática do ato ilícito, né, a contrário senso, está proibido pela utilização do pseudônimo. Então, aí já cai no âmbito do anonimato, que é proibido pelo artigo da Constituição. Então, essa é a grande distinção que eu faço, né, entre o pseudônimo e o anonimato. Enquanto o pseudônimo ele é utilizado para fins lícitos, o anonimato ele cai na vala do ilícito, é quem se esconde mesmo atrás de um véu, atrás de um apelido, para não ser depois responsabilizado criminalmente ou civilmente pelos seus atos. Então, me parece que os Sleeping Giants não são um mero pseudônimo, são um verdadeiro anonimato. Isso nós tem que ser combatido, né? Porque aí, no momento em que estão praticando atos ilícitos, não pode o anonimato ser aceito, né? Mas já que nós estamos falando do Sleeping Giants, estamos falando desse assunto, qual é a sua análise, sua observação sobre o estado atual da liberdade de expressão no Brasil? Olha, a situação me parece precária demais por conta do inquérito do fim do mundo, né? Que eles tentaram emplacar esse nome, até conseguiram com algum sucesso, inquérito das fake news, mas o próprio nome inquérito das fake news é uma fake news por si só, porque até agora eu não soube de nenhuma fake news que tivesse dado ensejo a este inquérito, pelo menos não soube. Então, eu prefiro ficar com o nome aí que foi popularizado pelo ministro Marco Aurélio Mello. Agora não foi criado por ele, já era usado nas redes há muito tempo, né? Mas ele popularizou realmente. Ele pegou, esse nome já estava circulando, né, no Twitter, e ele acabou adotando o nome, e nós também, né? Nós também adotamos. Quem criou, acho que foi o Taiguara? Olha, sinceramente, eu não sei quem criou. Eu já estava vendo esse nome circulando no Twitter, mas não sei a origem, não. Parece que ele foi o primeiro que utilizou, que eu ouvi dizendo. Depois eu vejo com o Taiguara se foi ele. Eu não sei se foi ele. E é interessante porque a fake news, o inquérito das fake news, nós estávamos conversando com o Marcelo Rocha Monteiro, e ele dizia, fake news não é crime. Ele até deu um exemplo, se eu resolver escrever um artigo falando que Cuba é uma maravilha, é o país da plena liberdade de imprensa, o povo é feliz, livre, eu posso colar no Facebook, eu posso escrever um artigo de jornal, eu estou contando só mentira, mas isso não é crime. Não é crime. Eu acho isso, eu posso achar isso. Quer dizer, seria um crime se eu adicionar isso, o quê? Uma injúria, uma calúnia, uma ameaça, ou causar prejuízo a alguém, né? Posso causar, induzir em erro, mas o fake news não é crime. Fake news não é crime. E é muito interessante porque a liberdade de expressão, quando a gente pega a evolução da jurisprudência do Supremo, eu digo, a liberdade de expressão era o único assunto que não era polêmico no Supremo. Ele unia todo mundo. E digo, eles tinham mais apreço pela liberdade de expressão do que o direito à vida, do que é o direito à vida. Porque eles já estavam aprovando aborto, anencéfalo, já se tem uma tendência muito forte a aprovar o aborto de um modo geral, mas liberdade de expressão, não. Liberdade de expressão era algo assim, intocável. Intocável. Isso, você pode dizer inverdades, você, como diz lá o Alexandre de Moraes, quem não quer não saia de casa, né? Mas ele estava falando do direito de liberdade das pessoas em relação a outras questões, né? Mas quando começaram a falar mal do Supremo, aí virou ataque às instituições, né? O mesmo ministro que fala mal do presidente acha que falar mal de um ministro supremo é ataque às instituições. É ataque às instituições. Mas tem ministro que fala mal do presidente, de ministro, do governo. E vai para a imprensa falar mal, né? Vai para a imprensa. Exato. É que é só, se você falasse mal alguma coisa dentro do processo, não vota, era uma coisa. Agora, você vai para a imprensa criticar o outro poder? O Barroso falando em genocida, o governo genocida, aí pode, é democrático falar mal do executivo, mas é atentado contra as instituições, criticar o Supremo, o que já dá mostras que ele virou realmente um superpoder.
Ele está acima de todos. Aliás, o ministro já disse isso, o Fux já disse isso numa outra oportunidade. Se depois de empossado o ministro, ninguém está acima deles. Eles têm consciência disso. Né? Eles têm muita consciência desse superpoder e que vai contaminando para baixo. Eu sempre digo que a revolução cultural que ocorreu dentro do Ministério Público, ela acontece de baixo para cima. Foram os promotores lá de baixo que um dia chegaram lá em cima. O judiciário é de cima para baixo. O judiciário sempre foi conservador, mas a revolução começa no Supremo e ele vai expandindo para baixo essa função de agente, de transformador da sociedade, né? Então, isso tudo que nós estamos falando, o ativismo, ele está dentro desse quadro, é um movimento político. Hoje, o judiciário, no modo que ele caminha para fazer política, principalmente depois que a esquerda saiu do poder. A impressão que eu tenho é que o judiciário, o Supremo, virou o último bastião de resistência da esquerda e trabalha para devolver a esquerda, o poder à esquerda. Por isso que ele age politicamente desestabilizando todo esse sistema. Eu não sei se vocês concordam com isso, o seu Silvio concorda, mas eu vejo essa batalha. É um movimento político. Sheila, em relação ao que você falou aí sobre a liberdade de expressão, e as pessoas, eles dizem que é um ataque às instituições e tudo mais, vou fazer uma análise aqui. A liberdade de expressão, ela deveria ser uma liberdade plena, que ela só pararia a partir do momento que você praticasse um crime, um ato ilícito. Um crime contra e nunca prévia, né? Jamais poderia haver censura prévia. Você faz, tem que dizer, se praticou um crime, vai responder. Justamente. Então, a liberdade de expressão, ela deveria ser total. Você só vai poder ser parado depois que você fez, você não vai poder ser parado antes. Você vai parar depois, em caso de ato ilícito. Agora, pensa o seguinte, a liberdade de expressão, para ser realmente liberdade de expressão, ela tem que ser liberdade, inclusive, para permitir que o outro fale coisas que lhe são desagradáveis, repulsivas até. É aquele direito do outro de falar o que ele quiser, inclusive aquilo que agride as tuas suscetibilidades. Não é liberdade para o outro falar apenas o que lhe agrada. E as pessoas estão tendo muita dificuldade de compreender isso, que a liberdade do outro, ela é plena, inclusive, para falar coisas que você considere imbecis, que você considere burras, que você considere repulsivas, desagradáveis. O que a gente vê muito da parte do pessoal progressista é querer calar as opiniões contrárias. Mas que não são opiniões criminosas, são só pensamentos divergentes. Enquanto as pessoas do lado do espectro conservador, elas não querem calar ninguém, elas compreendem que o pessoal do outro lado está falando abobrinha, está falando besteira, está falando bobagem, falando coisas que nos são repulsivas, mas a gente quer mais é que eles falem. Ninguém está querendo mandar eles calarem a boca. Falem o que quiserem, sejam imbecis aí. Nós não vamos partilhar da sua imbecilidade. É só isso. Então, a liberdade de expressão significa, no final da história, permitir que o outro pratique suas imbecilidades livremente. Né? E tomara que isso volte a vigiar no Brasil. Que o outro queira passar vergonha falando coisas que nós consideramos burras, imbecis, repulsivas, repugnantes. Deixa ele falar. Né? Eu espero que isso aconteça um dia. Né? A liberdade de expressão não é simplesmente permitir que o outro fale o que você quer ouvir. Então, tem aquela questão também, estão atacando as instituições. Mas peraí, mas o que é um ataque à instituição? Se uma pessoa quiser sustentar a hipótese, vamos levantar aqui esse aspecto. Se a pessoa quiser sustentar a hipótese de que um país ele funciona melhor sem a presença de uma Suprema Corte, se ele quiser sustentar, está escrevendo uma ideia, dizendo, olha só, eu tenho um outro modelo político aqui que eu quero sustentar, vou fazer palestra sobre isso, eu quero sustentar que o país funciona bem sem uma Suprema Corte, que o meu sistema político ideal é esse, assim, assado. Isso é um ataque às instituições, um ataque criminalizável? Você está criminalizando uma opinião.
Opinião. É a opinião do cara. Se essa opinião te é repulsiva, se é uma opinião burra, uma opinião desagradável, que agride, fique você agredido. Mas o cara tem todo o direito de sustentar isso aí que ele quiser. E ele tem o direito também de se indignar com atos de pessoas que ocupam posições de autoridade, como o próprio ministro Alexandre de Moraes falou lá no julgamento da lei das eleições, que quem não quiser ser criticado, fique em casa. Não concorra a cargos políticos. Não exerça. Nem assuma cargo político. Não assuma. Exatamente. Então, o que ele falou de forma correta, anos antes do julgamento da lei das eleições, não está aplicando agora. Porque o que nós vimos, segundo o que narrou Bernardo Kister e o advogado Emerson Grigoletti, que eles disseram que eles viram no tal do apenso 70 do inquérito do Fim do Mundo, que foi a única parte desse inquérito de que nós tomamos conhecimento do que havia. E perceba, se há 70 apensos, significa que há pelo menos outros 69 que nós não sabemos o que tem. E fora o que está para frente dos 70, porque a gente também não sabe o que tem para frente. Então, pelo menos aqueles 70, o que foi narrado para a gente foi o seguinte, que é um cipoal de memes, hashtags e frases criticando o Supremo Tribunal Federal. Criminalizando opiniões, sim, verdade. Um álbum de figurinha, né? É um álbum de figurinha criminalizante de opiniões. Então, nós chegamos ao ponto da criminalização do meme, a criminalização da piada. Quem ocupa cargos de alta autoridade, como ministros, presidente da República, tem que estar muito mais preparado para sofrer esse tipo de ridicularização, de piada, de meme, de hashtag, de crítica. O hashtag STF Vergonha Nacional, que nós vimos aí tanto, fora STF, essas coisas todas, isso é simplesmente uma crítica, uma opinião de quem não está de acordo com o comportamento de seus membros individualmente considerados. E até agora, francamente, eu não vi ninguém sustentando, eu coloquei como hipótese, mas eu não vi ninguém realmente sustentando a extinção da instituição STF, mas sim a readequação ou expulsão de seus membros que não estão aplicando a Constituição como ela é. Simples assim. O que a gente vê muito o pessoal pedindo é para que deixem andar os impeachments, para que se decida, veja bem, para que se decida dentro de um processo político previsto na Constituição, né, para que se julgue a atuação do ministro se está dentro dos parâmetros constitucionais ou não, e isso é crime, isso é antidemocrático? Não, está se pedindo que se use um remédio que a Constituição prevê, né, que é o impeachment do ministro do Senado. Quer dizer, isso não é nada de antidemocrático, nós estamos sustentando aquilo que não é a Constituição. Agora, quanto aos demais 69 volumes do inquérito, doutor, agora aquela revista que lá no início do inquérito tinha sido censurada, esse fim de semana publicou uma reportagem dizendo que era para ver até onde ia a Lava Jato na investigação contra alguns ministros, né? Parece que há alguma coisa assim, né, de tentar saber o que tem contra eles dentro da Lava Jato. Tem alguma coisa aí nesse sentido. O famoso apenso 70, ele me sugere, A70, ele tem algo parecido com a área A51, né? Parece ser coisa de outro planeta, né? De OVNI. Essa é uma das essa conceito de liberdade, ele é uma coisa interessante na democracia liberal, porque nós não podemos falar mal do Supremo, mas a democracia não permite, por exemplo, a existência de partido comunista, que nós sabemos na prática, onde o comunismo se implanta, o judiciário é uma figura decorativa. O judiciário, em qualquer país que nós conhecemos de regime comunista, o judiciário é uma figura decorativa. Decorativa, né? Então, mas a Constituição, o regime democrático permite isso. E eu não posso pedir a extinção democraticamente do Supremo? Eu não posso... Troca por outro tribunal? Um regime eu quero ser monarquista. A monarquia se opõe à república, e que está lá na Constituição. Quer dizer, ou pregar a forma diversa, diferente de escolha dos próprios ministros, ou pregar um mandato mais curto, tudo isso é opinião. O que eu não posso é, então, ter essa ideia e decidir pegar em armas, criar um levante e transformar isso
força. Mas no plano da ideia, eu acho que o Supremo deveria ser extinto. Qual é o problema? Olha, Aurélio. É uma ideia. Eu posso desenvolver isso até cientificamente e mostrar que é melhor. Mas sempre diz o seguinte, o Supremo sempre desenvolveu essa teoria de defesa da liberdade, e era unânime, porque ele vinha muito naquele saudosismo do regime militar, então era sempre um discurso para autores que foram censurados, escritores que tiveram seus livros apreendidos, autores que tiveram suas peças proibidas, filmes censurados. Então, esse era mais ou menos o panorama no qual eles se inspiravam. Mas, de repente, quando isso se consolida, o panorama mudou. Eles são o objeto da crítica. E justamente quando isso vai recrudescer, quando ele se torna o último ponto de resistência da esquerda, porque ela saiu do Executivo Federal e de muitas esferas municipais, estaduais, os partidos de esquerda retrocederam. Então, essa mudança, ela é política do Supremo. E por isso que eu sempre digo, exige uma solução política. O Senado precisa ser pressionado. O povo tem que pressionar seu senador. O senador, ele vai à base, ele é sensível, ele precisa ser cobrado. Aqui ele cumpra a função dele, a função constitucional dele, que começa restabelecendo a dignidade do poder dele, que já está perdida quando o Supremo começou a legislar, quando começou a dizer o que o Congresso podia ou não legislar. Né? Se você não modifica essa situação, o Supremo não vai ter fim. Enfim, enquanto ele não chegar ao objetivo dele, que é restabelecer o Estado anterior que foi interrompido, graças ao povo, graças à opção popular. E todos esses movimentos são para cá. Nós estamos falando aqui dos movimentos de fake news, é para quê? Para interromper a força, as opiniões que chegam à população e que defendem esse ponto de vista. Esse é um quadro terrível, né? Mas que, em boa medida, eu acho o seguinte, boa parte do que o Supremo faz é ato de desespero. É ato de desespero. Tem até uma consideração que eu queria fazer, pegando esse gancho aí que você falou, a respeito de que isso seria uma forma... Uma manipulação do jogo político para a manutenção do poder, né, do pessoal do progressismo, né, ou da esquerda política, do espectro da esquerda política. Só isso aí, se for isso, a gente não estou na cabeça dos ministros para saber se é isso, mas se for isso, a gente já vê que a instituição está absolutamente contaminada, porque a política não deveria entrar por aquela porta. E se não for isso, se for simplesmente uma fraqueza a críticas, uma intolerância a críticas, nós também poderíamos dizer que aquelas pessoas não deveriam estar lá, porque nós não podemos admitir em determinados cargos de alta autoridade pessoas que deveriam ser muito fortes, pessoas deveriam dar um exemplo de fortaleza, não deveríamos admitir pessoas tão fracas. Isso significa, se a questão for simplesmente intolerância a uma crítica, intolerância a uma piada, a um meme, isso aí significa que essas pessoas jamais poderiam ocupar o cargo nem de síndico de prédio, porque não tem fortaleza para isso. As pessoas têm que ser mais fortes, têm que aguentar a crítica, têm que aguentar a pancadaria. Estão em cargos de alta autoridade. A gente tem que ter exemplos de força moral nesses cargos, e não pessoas de papel de açúcar que se dissolvem na primeira chuva. Então, a gente precisa ter, nesses cargos de altas autoridades, em qualquer esfera de poder, pessoas fortes, pessoas que deem o exemplo moral, pessoas que passem por cima desse tipo de crítica e sigam sua vida cumprindo o seu dever. Então, tudo que nós não precisamos é de pessoas fracas de açúcar, de papelão, que se dissolvem na primeira chuva. Então, se por um motivo político ou por outro, fraqueza, significa que alguma coisa não está bem. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos a composição do Supremo mais fraca da história. Eu costumo dizer o pior 11 da história. Aliás, por falar em pior 11, nós já estamos aqui... Só um acréscimo. E, além de não serem cultores do direito, eles são exímios em dar entrevistas, em falar em público, opinar sobre os atos dos outros. Prejulgamento, eles prejulgam, eles
sobre causas que estão sobre o julgamento deles. Eles não têm opiniões sobre questões que não ou estarão sobre eles. O caso que a doutora Ludmila falou, do ministro que foi para a televisão dizer que não aceitaria nada em matéria de Covid, que fosse contra, que a corte não aceitaria nada em matéria de Covid, que fosse contra a decisão da OMS. Isso é pré-julgamento. Não estava julgando ainda, estava pré-julgando. Pré-julgamento. Mas, Márcio, eu queria só assim, nós já estamos com 55 minutos de entrevista, né? Eu queria encaminhar o fecho da nossa entrevista maravilhosa aqui com a doutora Ludmila, inclusive o pessoal da retaguarda que está lá nos bastidores, mas está assistindo, Ludmila, propõe para levantar uma hashtag aqui, Ludmila, ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, a ideia é minha, o pessoal que botou aqui no chat a hashtag para levantar. Mas, Ludmila, eu acho que é importante sempre assim, a tua presença de uma mulher, de uma juíza determinada, forte, desse programa, para sempre perguntar, porque a gente cada vez ouve mais dentro do Ministério Público e dentro do Judiciário, muitas juízas e muitas promotoras sustentando a necessidade de cotas, né? E eu acho realmente que isso aí é uma coisa assim, inconcebível. Então, eu te perguntaria assim, meritocracia ou cotas? O que você acha que uma juíza, uma promotora merece? Você vê que nenhuma delas entrou por cota. Não existe cota de sexo nos concursos, né? Então, será que elas não conseguem perceber o próprio exemplo delas? Não conseguem olhar o que elas mesmas fizeram, que elas não tiveram essa ajuda, né? Então, é uma coisa que não faz o menor sentido. Aliás, para mim, cota de nenhuma categoria. No máximo que a gente poderia colocar em discussão seria alguma cota social, mas isso aí teria que ter uma outra conversa. E mesmo assim, ainda acho extremamente discutível. Agora, cota de sexo, ou como dizem, o gênero, não gosto de usar essa palavra, ou cotas raciais, eu considero algo hediondo. É aquela velha história, né, da separação da sociedade, da divisão social, né, a criação de categorias de pessoas para que se digladiem entre si e sempre tenham quem as defenda politicamente. Então, a coisa toda é feita para a manutenção do poder político de alguém. Então, se alguém está te prometendo uma proteção, essa pessoa ela vai ter aquele poder político sobre aquele determinado tema. Se a pessoa defende a proteção da mulher, a proteção do negro, a proteção do gay, então ela vai segmentando a sociedade, criando categorias de pessoas, colocando uns contra os outros, e vai se fortalecendo politicamente, se reelegendo com aquelas bases políticas que ela escolheu para serem seus protegidos. Dividir para governar. Exatamente. Dividir para governar. Mas, doutora, então vamos encaminhando para o final e eu abro, então, para que a senhora faça suas considerações finais. Já estamos aqui com 57 minutos de entrevista. Bom, eu agradeço aí o convite que vocês me fizeram, o papo aqui foi muito bom, foi muito legal. O trabalho do MP Pro Sociedade, assim, tá sensacional, vocês conseguem entrar em searas que outros promotores não têm coragem de entrar, e é isso que a gente precisa no meio jurídico, a gente precisa dessas pessoas que tenham coragem para meter a mão onde os outros não estão tendo coragem de meter. A gente precisa falar mesmo, ir para a rede social, fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? A pessoa, não é midiático, tem que ir para a rede social, mas não, é melhor ser midiático do que ser covarde. Eu sempre falo isso, melhor ser midiático do que ser covarde. A gente precisa expor as nossas ideias. E as redes sociais estão aí exatamente para isso. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigada e estamos juntos. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem e determinação. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Esse foi mais um Sociedade em Pauta, com Márcio Schiller e eu, Silvio Munhoz, programa feito em parceria do Ministério Público para a Sociedade e da TV Tribuna Diária. Por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda a que nós consigamos levar à frente as nossas mídias conservadoras. Muito obrigado a todos. Obrigado.